Olá a todos. Como nós vimos na última aula, nós falamos que trabalharíamos nesse primeiro momento o conteúdo de equações de função exponencial, que envolve aí as equações exponenciais. Para tanto, nós vamos fazer aqui uma breve revisão de potenciação e também de radiciação, que faz parte completamente do conteúdo de função exponencial. Então, tudo que nós formos fazer no conteúdo de função e de equações exponenciais, nós estaremos trabalhando com potências e, consequentemente, também com raízes. Então, essa revisão aqui serve para a gente fazer aí uma base para iniciarmos o conteúdo das funções exponenciais. Então, basicamente, o que nós temos que lembrar de potenciação nada mais seria do que as propriedades da potenciação, que é super importante aqui, que nós vamos estar falando o tempo todo dessas propriedades, e também lembrar de quando a gente tem os expoentes, tanto inteiros positivos e também inteiros negativos, e quando não são inteiros, que aí já caracteriza uma radiciação, que é o expoente fracionário racional, e, consequentemente, também as propriedades da radiciação, certo? Então, esse conteúdo, como eu disse, ele é primordial para que a gente possa fazer essa introdução aos estudos das equações e funções exponenciais. Então vamos lembrar primeiramente o que é uma potenciação. Então, uma potenciação é toda essa estrutura que você vê de um número elevado a outro que vai dar como resultado um terceiro. Aí nós chamamos aí o A elevado a x, que é igual a um número B. Então, esse número A é o que nós chamamos de base. Esse número x é o que nós chamamos de expoente. E esse número b, que é, em geral, aí, o resultado, o valor, que a gente chama de potência. Então, você elevar um número a outro nada mais é do que você multiplicar um número, que seria a nossa base, quantas vezes indica o expoente. Veja um exemplo bem simples. Se você tem 2 elevado a 7, então é só você pegar o 2, que é a base, e multiplicar ele por ele mesmo 7 vezes. Tá certo? Então, o expoente somente indica quantas vezes você multiplica a base por ela mesma. Então, depois de multiplicado aí você tem o resultado final aí, que seria o 128, e essa seria, no caso aí, a potência, tá certo? Então, aí veja que nós temos uma multiplicação. Nós vamos utilizar muito isso daí também quando a gente precisar decompor o número. Se você pegar o mesmo 128 e vir dividindo ele por 2 sequencialmente, então você pega o 128 por 2 dá 64, por 2 dá 32, por 2 dá 16, 16 por 2 dá 8, 8 por 2 dá 4, 4 por 2 dá 2 e 2 por 2 dá 1. Então, observe que você decompondo também o 128, você tem o 2 elevado a 7, tá certo? Nós também temos que lembrar que quando a gente tem uma base positiva, a potência sempre vai dar um resultado positivo, tá? Tipo 2 terços elevado à quarta, então você eleva o 2 à quarta e eleva o 3 à quarta. O 2 à quarta dá 16, que é o 2 vezes 2, 4 vezes. E o 3 à quarta seria igual a 81. Então, veja que você tem uma base positiva, logo você tem um resultado também positivo. Agora, se você tiver a base negativa, você tem duas situações. A primeira, você tem que verificar se o expoente é par. Se o expoente é par, mesmo que a base seja negativa, o resultado também vai ser positivo, a potência vai ser positiva.
Agora, se o expoente é ímpar, o seu resultado, né, a sua potência, vai ser negativo também. Vamos ver um exemplo. Ó. Menos 3 elevado à quarta. Então, se você fazer menos 3 elevado à quarta, seria menos 3 vezes menos 3 vezes menos 3 vezes menos 3. O 3 elevado à quarta, a gente sabe que é 81. Se você multiplicar os sinais, seria menos vezes menos que dá mais vezes menos que dá menos e menos vezes menos que dá mais. Então, sempre que a potência for par, sempre que o expoente for par, a potência será um resultado positivo, tá certo? Agora, se você tem uma base negativa e um expoente também ímpar, aí você vai obter um resultado negativo. Por quê? Se você tem menos 1 meio ao cubo, por exemplo, então seria menos 1 meio vezes menos 1 meio vezes menos 1 meio. Se você fizer jogo de sinal, ó, menos vezes menos dá mais. Mais vezes menos dá menos. Então, já daria negativo aí a potência. Aí multiplica 1 ao cubo dá 1 e 2 ao cubo daria 8. Então, de modo geral, a gente pode sempre dizer que a base sendo negativa, o expoente sendo ímpar, o resultado, né, a potência sempre será negativa, certo? Propriedades da potenciação, ou como chamado, propriedades da potência. Tá? Essas propriedades aqui serão muito úteis para nós. Então, primeira propriedade é o produto de potências de mesma base, ou, se preferir, multiplicação de potências de mesma base. Então, quando você tem uma multiplicação de duas potências e elas tiverem a mesma base, basta você conservar a base e somar os expoentes. Veja aí, ó, nós temos A elevado a M, que multiplica A elevado a N. Então, veja que a base é A nas duas potências. Então, basta você conservar a base, que é o A, e somar o valor do M mais o valor do N. Né? Um exemplo com números aí seria ó, 5 ao quadrado, que multiplica 5 ao cubo. Então, não precisa você resolver 5 ao quadrado dá 25, 5 ao cubo dá 125 e depois multiplicar. Não, basta você pegar a base, que é o 5, e conservar. Ficou 5. E soma o 2 mais o 3, que vai dar 5. Então, 5 ao quadrado vezes 5 ao cubo dá 5 elevado a 5. Tá certo? Ou 5 elevado à quinta potência. Quociente de potências de mesma base, ou, se preferir, divisão de potências de mesma base. Então, na divisão de potências de mesma base, nós vamos sempre conservar a base e subtrair os expoentes. Tá? Então, observe aí essa divisão A elevado a M dividido por A elevado a N. Isso vai ser igual a A elevado a M menos N. Então, só conserva a base e subtrai os expoentes. Tá? Aí tem uma exceção de que essa base A, ela tem sempre que ser diferente de zero. Então, não existe aí a potência quando a base for zero. Né? No caso, não vai existir a divisão de potência. Então, um exemplo você tem aí, ó. 2 elevado a 6 dividido por 2 elevado ao 2, ou 2 elevado ao quadrado. Como as bases são iguais, basta você conservar a base 2 e subtrair os expoentes. Ó. 6 menos 2 é igual a 2 elevado a 4. Então, essa é a divisão de potências de mesma base. Bom, terceira propriedade é a potência de potência. É quando você tem duas potências, uma elevada a outra. Você teria essa situação, ó. A elevado a M elevado a N. Você tem dois expoentes. Nesse caso, basta você conservar a base e multiplicar os expoentes. Então, ficaria A elevado a M que multiplica N. Um exemplo bem simples aí, ó. 3 elevado ao quadrado elevado ao cubo.
então basta você conservar o 3, que é a base, e multiplicar os dois expoentes. 2 vezes 3, que dá 6. Então, a nossa potência seria 3 elevado a 6. Quarta propriedade, potência de um produto. Isso significa que você tem uma multiplicação sendo elevada a um expoente. Ó. Então, tem aí entre parênteses A vezes B elevado a M. Nesses casos que você tem potências de um produto, basta você colocar um expoente para cada fator do produto. Então, o A, no caso, ele ganha o expoente M e o B também ganha o expoente M. Ah, professor, mas se um dos dois números aí, o A ou o B, já tiver um expoente, aí você age igual na potência de potência, multiplica o expoente que estiver dentro do parênteses pelo expoente que estiver fora do parênteses, mas tem que distribuir esse expoente M para todos os fatores. Um exemplo aí, ó, 5 vezes 4 elevado a 2. Então, basta você colocar um expoente para o 5, um expoente para o 4. Ficaria 5 ao quadrado vezes 4 ao quadrado. Se você preferir, tá, você pode também multiplicar 5 vezes 4, que dá 20, elevado ao quadrado. Potência de um quociente é praticamente igual à potência de um produto. Ó. Se você tem uma divisão, tá, elevada a um expoente, basta você colocar um expoente para cada fator. No caso, um para o numerador e um para o denominador. Lembrando que na divisão A dividido por B, o B tem de ser sempre diferente de zero. Né? Então, você tem, por exemplo, 4 nonos elevado ao quadrado, basta você fazer 4 ao quadrado dividido por 9 ao quadrado. 4 ao quadrado dá 16, 9 ao quadrado dá 81. E aí você já aplicou a potência de um quociente. Ah, mas se a minha potência tiver expoente negativo, o que eu faço? Né? Quando a gente tiver um expoente negativo, nós podemos trabalhar com esse expoente de maneira, digamos, normal. Apenas vamos aplicar uma definição. Se você tem o A elevado a menos N, basta você inverter esse número que você vai poder trocar o sinal do expoente. Então, quando a gente fala inverter, a gente parte do princípio que todo número é uma fração. Então, esse A aí, ele pode ser um número inteiro e pode ser uma fração. Se ele for um número inteiro, como representa aí, é como se fosse A dividido por 1, ou A sobre 1. Se você inverter, fica 1 sobre A. Então, inverteu 1 sobre A e já trocou o sinal do expoente. O N já ficou positivo. Logo, 1 sobre A elevado a N seria 1 elevado a N, que dá sempre 1, e A elevado a N, que aí no caso seria só substituir o valor de A. Lembrando que, nesse caso, o N, tá, ele vai pertencer aos naturais, depois que você fizer a inversão, e o A pode ser qualquer número real, exceto o zero, uma vez que ele vai ser denominador depois, tá certo? Exemplos, ó, 3 elevado a menos 2. Então, o inverso de 3 é 1/3. Então, ficaria 1/3 elevado ao quadrado. Então, 1 ao quadrado dá 1, 3 ao quadrado dá 9. Então, 3 elevado a menos 2 vai dar 1/9. Se você tem menos 3/5 elevado a menos 1. Então, observe que aí já é uma fração, ó, 3/5. Então, você inverte, fica 5/3. Observe que o sinal da base, que aí é negativo, não muda. Tá? Então, é menos 3/5, vai invertendo, fica menos 5/3, elevado a 1. Todo número elevado a 1 é igual a ele mesmo. Então, na inversão, você não vai fazer mudança de sinal.
poderia ter alteração de sinal depois se esse expoente aí fosse um expoente par, aí a potência poderia ficar positivo no final. Mas nesse caso aí é só uma inversão da base. Outros exemplos aí, ó. 1 meio elevado a menos 2 mais 2 elevado a menos 1 menos menos 2 elevado a menos 1, tudo elevado a menos 1. Olha que é uma expressão que nós temos aí. Então, ó, se a gente for resolver essa expressão, a gente faz parte a parte. Tá? Então, 1 meio elevado a menos 2. Se você inverte 1 meio, fica 2 sobre 1 ao quadrado. Mais, aquele 2 elevado a menos 1 primeiro ali, inverte. Fica 1 meio, né? Fica 1 sobre 2 elevado a 1. Menos, o menos 2 elevado a menos 1, então também inverte, fica menos meio elevado a 1, que dá o próprio menos meio. Aí, fecha colchete elevado a menos 1. Então, não mexe por enquanto com esse menos 1 fora do colchete. Aí, 2 sobre 1 elevado ao quadrado dá 4. Tá? 1 meio mais 1 meio daria 2 meios. 2 meios é a mesma coisa que 1 positivo. Tá certo? Então, 1 positivo elevado a menos 1. O 1 invertido é o próprio 1. Então, ficaria apenas 4 mais 1, que dá o 5. Então, veja bem que aí nós resolvemos uma pequena expressão aplicando as propriedades das potências. Então, muitas situações das equações exponenciais, elas vão se girando em torno dessas propriedades e a gente vai utilizando elas para resolver pequenas expressões, certo? Depois, vamos falar um pouquinho, relembrar um pouquinho do que é radiciação. Tá? A radiciação nada mais é do que a operação inversa da potenciação, ou seja, é o inverso da potenciação. Tá? Quando se fala de operação inversa, você tem que lembrar, por exemplo, a subtração é a operação inversa da adição. A divisão é a operação inversa da multiplicação. E a radiciação é a operação inversa da potenciação. Então, para ser radiciação, nós temos que ter aí ó, um elemento novo que nós chamamos de raiz ou radical. Então, essa simbologia aí, ó, raiz enésima de A é igual a B. Então, nós temos o N, que é o índice da raiz, certo? Então, sempre raiz quadrada, raiz cúbica, raiz quarta, raiz décima. Então, sempre o número que vai estar ali seria o que nós chamamos de índice. O número A é o radicando, A, e o número B é o que nós chamamos aqui de raiz. Tá? E esse símbolo em forma de V aí é o que nós chamamos de radical, tá certo? Então, ó, se você tem raiz quinta de menos 32, se você pegar o 32 e fizer aquela decomposição que eu mostrei lá no iniciozinho, você teria 32 dividido por 2 dá 16, por 2 dá 8, por 2 dá 4, por 2 dá 2 e por 2 dá 1. Daria a mesma coisa que 2 elevado a quinto. Nesse caso, como a base aí é negativa, então ficaria menos 2 elevado a quinta. Como você tem agora o expoente do radicando igual ao índice, você elimina a raiz. Ficaria apenas no caso, o menos 2. Então, o menos 2 aí seria a raiz quinta de menos 32. Por quê? Porque se você pegar o menos 2 e elevar a quinta, vai dar exatamente menos 32. Certo? Se o número for decimal, não tem problema. Igual esse raiz cúbica de 0,008. Ou raiz cúbica de 8 milésimos. Então, a primeira coisa que você tem a fazer é transformar esse 8 milésimos em fração. Então, aí, como nós vimos em Fundamentos 1, transformar o número decimal em fração, basta você copiar o número
colocar no numerador sem a vírgula, no caso aí só tem o número 8, e dividir por um múltiplo de 10. Aí você conta quantos zeros tem após a vírgula. Como aí são 3 casas depois da vírgula, aí você coloca 3 zeros. Aí fica 8 sobre 1000. Fatora o 8, seria 2 ao cubo. Fatora o 10, o 1000, vai dar 10 ao cubo. Então, tanto 2 quanto 10 estão elevado ao cubo, seria 2 décimos elevado ao cubo. O cubo elimina a raiz cúbica, vai dar 2 sobre 10, que é a mesma coisa que 0,2. Ou seja, se você pegar o 0,2 e elevar a 3, vai dar 0,008, ou 8 milésimos. Então, essa seria a radiciação. Aqui tem outra coisa que a gente vai usar muito, ó. É transformar uma potência em uma fração, que seria o expoente fracionário racional. Então, se você tem um número A, certo? Qualquer número A elevado a uma fração m dividido por n, ou seja, seria um número elevado a uma fração, a base é um número inteiro, o real qualquer, e o expoente é uma fração, tá certo? Você vai transformar essa potência numa raiz. Então, você fala que isso aí é igual. Esse número, aí você vai transformar em raiz. Esse número n, que é o expoente, o divisor do expoente, ele passa a ser o índice. Esse número a, que é a base da potência, ele é nosso radicando. E esse número m, que é o numerador do expoente, ele é o expoente do radicando. Então, sempre você vai fazer essa conversão, tá? O A, que é a base, é o radicando. O M, que é o numerador da potência, é o expoente do radicando. E o N, que é o denominador do expoente, passa a ser o índice. Então, esse A pode ser qualquer número real, não importa que seja fração, pode ser qualquer real, positivo, negativo, o que for. E o N tem que ser sempre natural, exceto o zero. Não pode ser zero para o N. E o M pode ser qualquer número inteiro, tá? É sempre pertencente a Z. Aí, exemplos, ó. 4 elevado a 1 meio. Então, você faz a raiz, o 4, que é a base, o 1, que é o numerador do expoente, passa a ser o expoente do radicando, e o 2, que é o denominador, seria o índice. Então, ficaria a raiz quadrada de 4, que vai dar 2. Nesse outro caso, ó, 1 nono elevado a menos 3 meios. Então, primeira coisa, como o expoente é negativo, eu já tenho que inverter a base. Então, em vez de 1 nono, eu escrevo 9. 9 elevado a 3 meios. Agora que eu tenho o expoente positivo, agora eu vou transformar em raiz, ó. Aí vai ficar igual, então escreve a raiz, o 9, que é a base, passa a ser o radicando, o 3 passa a ser o expoente do 9, e o 2, que é o denominador, passa a ser o índice. Então, vai ficar a raiz quadrada de 9 elevado ao cubo. Tá? 9 elevado ao cubo, ou você resolve ele, ou você pode, no caso aí, porque o 9 é 3 ao quadrado. Aí o quadrado do 3, tá? Cortaria a raiz, ficaria apenas 3 ao cubo, que vai dar 27. Mas poderia resolver também 9 ao cubo, 9 vezes 9 é 81, 81 vezes 9, 729, e depois decompõe o 729, que também vai dar o mesmo valor, tá? Que é o 27. Bom, propriedades da raiz. Primeira propriedade. Se você tiver uma multiplicação de duas raízes com o mesmo índice, isso sempre com o mesmo índice, o radicando pode ser diferente. Basta você conservar a raiz com o mesmo índice e multiplicar os radicandos, né? Ó, tipo, raiz
enésima de A vezes raiz enésima de B vai ser a raiz enésima de A vezes B. Com números ficaria assim, ó, raiz quarta de 2 vezes raiz quarta de 3 vai ser igual a raiz quarta de 2 vezes 3. Raiz quarta de 2 vezes 3 vai ser raiz quarta de 6. Então, pode multiplicar. Tá? Isso quando os índices são iguais. Somente nessa situação. Divisão de raízes quando os índices também são iguais. Se você tiver a raiz enésima de A dividido pela raiz enésima de B, você pode fazer a raiz enésima de A dividido por B, desde que esse B seja diferente de zero. Não pode ser igual a zero B, tá? Por causa da divisão por zero que não existe. Então, em outras palavras, nós poderíamos fazer assim, ó. Se você tiver raiz cúbica de 6 dividido por raiz cúbica de 2, isso vai ser igual a raiz cúbica de 6 dividido por 2. 6 dividido por 2 dá 3, então o resultado seria a raiz cúbica de 3. Essa aqui seria a potência de uma raiz. Tá? A potência de uma raiz nada mais é para você saber que um expoente que está fora no caso, fora da raiz, ela pode ser inserida para o radicando. Tá? Então, ó, se você tem raiz enésima de A elevado a M, esse M aí, você pode acabar com o parênteses e colocar esse M como expoente do radicando, ou expoente do A. Tá? Exemplo, ó, raiz cúbica de 2 elevado ao quadrado. Isso é a mesma coisa que raiz cúbica de 2 ao quadrado. Então, você só pega o expoente que está fora e insere dentro da raiz. Tá certo? Aqui nós temos a raiz de uma raiz. Tá certo? Ó, raiz enésima da raiz enésima de A. Ou seja, você tem duas raízes, uma dentro da outra. Nesses casos, você vai conservar o radicando, que é o A, e vai multiplicar os índices. Vai ficar raiz m vezes n de A. Tá? Olha o exemplo numérico aí. Ó. Se você tem raiz cúbica da raiz quinta de 3. Então, basta você multiplicar o 3 vezes 5 e manter o 3, né, lá dentro da raiz, o seu radicando. Multiplicando 3 vezes 5, nós temos 15, então vai ficar a 15ª raiz de 3, certo? Então, as propriedades, né, seriam essas. Todas essas propriedades, tanto da potência quanto da raiz, serão assim muito utilizadas aqui por nós no nosso estudo de equações exponenciais, uma vez que todos esses elementos aí, eles, mesmo que assim de maneira implícita, sempre estará permeando as nossas atividades. Então, é sempre bom lembrar sobre todas essas propriedades. Eu passarei algumas atividades agora para que a gente possa praticar e lembrar dessas raízes, tá? Dessas potências, dessas propriedades, para que a gente possa praticar e já começar a utilizar em equação exponencial. Tá bom? Até o próximo vídeo. Até mais.